Fala, leitora, leitor, tudo bom? No ar, o 7º episódio do podcast Diversidade Literária. Eu sou o Henrique Paris, poeta e fanzineiro, livreiro e membro do coletivo Diversidade Literária. Vocês me encontram no @versos imediatos no Instagram. Aproveita e segue também o coletivo e acompanhe a sua agenda cultural. @coletivo Diversidade ES, também no Instagram. Hoje vocês vão ter que se preparar. Prepara o seu sal grosso, a sua mandinga, a sua proteção, porque vamos falar de um tema meio terror, digamos assim, horror, fantasmagórico. Hoje a gente vai estar com ele aqui, o escritor que gosta muito desses temas, e ele é natural do Rio de Janeiro, mora em Linhares desde 1992, formado em letras pela Universidade de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, professor, conselheiro de cultura do município de Linhares, editor da revista Literatura ao Máximo, publicada mensalmente e em formato digital. É acadêmico correspondente da Academia Espírito Santense de Letras e da Academia Cariaciquense de Letras. Vencedor do concurso literário da editora Humanos de Cuiabá de melhor livro de terror, Beleza Mortal, em 2021. Apresentador desse podcast, hoje do outro lado do microfone. Com vocês, Luciano Máximo. Fala, meu querido, tudo bom? Obrigado aí, Henrique, pela apresentação. Bacana, cara. E é bom estar falando com você, assim. Esse podcast é muito especial para mim, onde eu tenho a oportunidade de estar conversando com muitos escritores, né? E agora essa sensação de estar do outro lado sendo entrevistado, e você foi uma escolha muito feliz aí da Divanido, que é a proponente lá da diversidade literária, né? Sim, eu já queria que você contasse mais um pouco para a gente como que começou sua trajetória e como que foi de lá até aqui, até agora, como que está sendo. Bom, vou tentar falar um pouquinho da minha trajetória, porque são tantos anos, né? É, Eu, desde criança, eu não sabia, né? Eu não tinha em mente, um dia vou ser escritor, tal. Não, mas assim, eu sempre mexia com coisas que já remetia a isso. Assim, dava a ideia de que eu ia mexer com esse tipo de ocupação futuramente, né? Que eu gostava de fazer história em quadrinhos, eu gostava de criar minhas histórias, eu gostava de ler muito. Então eu comecei pelos quadrinhos, né? Depois que eu fui ter contato com a literatura, mesmo de Monteiro Lobato, que foi a que me fez sentir o gostinho mesmo de ler um livro, e por aí eu fui seguindo, né? Essa parte de literatura só veio despertar mesmo na faculdade de letras. Tem gente que diz que a faculdade de letras às vezes não é bom para o escritor, né? Não é boa, que às já vezes escutei bastante isso. a questão de repente, engessar a escrita do cara, porque o professor de português tem a mente muito focada ali nas questões gramaticais, quer ser muito correto. Então, às vezes a faculdade de letras pode tirar um pouco essa essência criativa aí do escritor. Mas comigo, acho que não foi dessa forma, não. Eu acho que eu tive uma professora de textos, assim, que tinha uma matéria que era estudo de textos, né? Eu acho que eu tive uma excelente professora em que me fez sentir prazer em fazer os textos. Eu tenho participado aí de muitos encontros literários, conhecendo muita gente. Isso tem me motivado cada vez mais a escrever, porque eu tenho encontrado sempre novos leitores, né? Pessoas que vêm me dar um retorno aí da minha escrita, dos meus romances. E assim a gente vai seguindo, né? Acho que é mais ou menos isso aí para falar sobre a minha trajetória, né? Que é Que sempre bom. muito ligado à música também, né? Eu sou músico, então sempre costumo participar muito dos eventos levando música. E a literatura, tudo ali, junto ali, né? Aham, Acho que tem aham. dado certo. Tem sim, pô, tem sim. Esse currículo bonito que você tem faz jus aonde você chegou, onde você está caminhando. E a gente vai chegar na música, vamos chegar lá.
Mas eu achei interessante que você falou que você começou com as HQs, né? Com as histórias em quadrinhos, que eu também fui assim. Eu, antes de ser poeta, eu me encantei pelo Uhum, desenho, pela aquelas figuras, né? E demorou para eu chegar também à literatura. sim. Luciano, o seu primeiro É uma livro, coisa meio involuntária, né? Uma porta de entrada que é, as pessoas às vezes não sabem que pode ser uma porta de entrada para coisas maiores, né? exato, exato. E a gente não pode desvalorizar, né, essa arte que é tão É, importante para muitas crianças entrarem na literatura, né? Eu queria isso, começar falar um pouquinho sobre o seu primeiro livro, aquela novela Zumbis em Linhares, numa edição independente. sim. Eu queria saber como foi para você adentrar na literatura com um gênero pouco produzido no estado e por que zumbis, cara? Fala para nós. Pai, eu sempre, desde novo, eu sempre gostei de filmes meio pro lado do terror, do horror, né? Aham. Eu sempre assisti muitos clássicos, Drácula, e agora, até hoje eu não posso ver um Drácula que eu quero assistir, assim, não posso saber que tem um filme do Drácula que eu quero assistir. Então, assim, eu poderia ter iniciado pelo vampiro, né? Mas eu acho que na época que eu resolvi que eu ia escrever um romance ou uma novela, eu estava muito assim, eu tinha assistido muita coisa de zumbis naquela época, eu tinha assistido os clássicos, os filmes de zumbis, e tinha também, era o início que tava no início do seriado The Walking Dead, né? Eu comecei a assistir. Eu só assisti a primeira temporada do The Walking Aham. Dead, mas assim, foi o suficiente para eu também querer fazer uma história parecida, que tenha a ver, ou que pelo menos tenha zumbis, né? Então eu resolvi começar a escrever alguma coisa, né? Que tinha zumbis, porque eu estava nessa vibe aí. Mas terminou saindo, né? Uma coisa bem diferente, assim. Minha história eu considero bem diferente dos outros filmes de zumbis, assim. A motivação, assim, porque sempre tem um motivo, né? O porquê que tem esses zumbis Aham. aí. Então, na minha história é totalmente diferente dos outros clássicos. Mas assim, por mais que tenha sido meu primeiro livro e talvez o mais tenha traços, mais traços de amadorismo, talvez, de alguma ingenuidade das primeiras escritas, ele até hoje é o livro que eu mais gosto, porque parece que as pessoas gostam muito dele, entendeu? Para muitas pessoas, Os Zumbis Lineares é o livro preferido de bastante pessoas que leram ele e leram também outros livros meus. Então, cada vez mais eu tenho um apreço por ele. Inclusive, eu fiz uma segunda edição agora, onde eu tirei umas ilustrações, que eram ilustrações que eu mesmo tinha feito, e eu dei assim. Eu até diminuí ele um pouco, tirei as ilustrações, ele ficou um pouco mais sucinto ali. Até por uma questão de custo, né? Por eu ser independente, eu me autopublico, até a questão de número de páginas conta um pouquinho na hora de você imprimir um livro, ali fica mais barato. Sim. Então a história está ali, eu só removi as ilustrações e talvez algum detalhe ou outro, mas ele continua sendo o meu xodó, Zumbis Lineares. Eu vi a capa dessa segunda edição, eu fiquei muito curioso. Eu sou suspeito de falar porque eu Uhum. amo o que é produzido aqui no estado, ainda mais uma coisa da nossa terra, né, de Linhares. Eu achei muito Isso. interessante. E eu fiquei curioso de você ter falado que veio através do The Walking Dead, né, que é uma série. O que que você tá vendo dessas novas mídias, cara? Tá pegando alguma coisa de referência? Você tá, por ter tanto tempo caminhado, já tá se estabilizado, tem muita coisa na mente, tem muita bagagem já aí? Ou você tá sempre se atualizando, assistindo filmes, séries, lendo bastante? Como que é essa inspiração? Como é que ela vem? Eu gosto muito até hoje de filme, né? Infelizmente, geralmente, quando os filmes que eu gosto, eu tenho que assistir sozinho, porque
as pessoas que me cercam, a maioria não gosta de filme de terror, né? Eu gosto muito de filme de terror. Eu gosto de filme antigo e alguns novos, né? Então, o filme, na verdade, o filme me alimenta bastante, assim, a minha criatividade. Assim, eu acho que minhas histórias terminam ficando também bastante apropriadas para, de repente, ser adaptado para filme, porque eu acho que a minha narrativa, né, meu jeito de escrever, eu acho que propicia bastante isso. Eu acho que é realmente pela influência dos filmes. Mas Aham. eu também não acredito muito em escritor que escreve e não lê bastante. Eu acho que a leitura é essencial para o escritor. Então, eu estou sempre lendo. Acho que é importante que o escritor leia. Sim, Só que sim. minha leitura, eu não, na verdade, eu não leio muitos livros de terror. Eu leio muito livros policial, né? Agatha Christie, Conan Doyle. Que bom. Então, quando eu escrevo alguma coisa de suspense, eu acho que a literatura me alimenta bastante, assim, a minha imaginação, né? Mas na questão, quando eu escrevo terror, eu acho que a minha maior influência realmente são os filmes. Que massa. Então eu estou sempre assistindo, sempre lendo, eu sempre tenho coisa na cabeça para escrever. Eu acho que eu tenho mais ideias do que tempo para escrever, na verdade. Isso é bom, né? Essa bagagem que a gente vai construindo. E foi importante você ter falado da Agatha Christie, que meu próximo ponto é sobre ela. Eu que tive o prazer de te entrevistar já para o meu blog. Nessa conversa você disse que seu primeiro contato com a literatura foi com Agatha Christie. E as histórias dela, tipo, o texto dela foi um difusor de águas para você. Conta melhor pra gente como que se É deu verdade. isso aí, cara, e qual foi a importância dela na sua carreira literária? Quando eu adolescente, antes da Agatha Christie, eu cheguei a dar uma passada pelo Monteiro Lobato, mas assim, foi bem lúdico para mim, bem interessante, mas assim, depois eu senti vontade de ler algo mais denso, né, um pouco mais complexo, e eu não Aham. sabia muito bem por onde ir, porque eu não era cercado de leitores, né? Infelizmente, pais, as pessoas da minha família não eram leitores, então eu tive que achar o meu caminho sozinho, né? Então, eu trabalhava no escritório de contabilidade com meus 14 anos e eu achei um livro da Agatha Christie no meio de uma bagunçada de papel lá. Eu falei, quer saber? Ninguém vai dar conta desse livro no meio dessa bagunça. Vai para o lixo, eu vou pegar e vou levar para casa. É até o livro da Agatha Christie chamado 13 à Mesa, que é um suspense onde são 13 suspeitos por um assassinato e ficou em torno daqueles 13 suspeitos ali até chegar o detetive e achar o verdadeiro culpado, né? Então eu gostei muito disso, dessa brincadeira de ter muitos suspeitos, a gente ficar ali brincando, querendo descobrir, deduzir quem é o suspeito. E no final, geralmente, é quem a gente menos espera, né? Sim. Então, essa estrutura me cativou logo nesse primeiro livro que eu li. Aí eu fui buscando outros livros da Agatha Christie, porque eu fiquei apaixonado, entendeu? Aí eu fui lendo outros, até que eu fui buscar outros autores da mesma categoria, assim, de policial. Aí eu fui ler Conan Doyle, né, com as aventuras de Sherlock Holmes. Aí eu fui ler Maurice Leblanc, né, que é francês, que tem aquele detetive Arsène Lupin. Aham. E eu fui futucando esse segmento aí do policial. Então a Agatha Christie foi muito importante porque ao ler o livro dela me fez apaixonar pelo gênero, né? De Sim. repente, se eu tivesse começado por outro, não teria me fisgado assim como aconteceu com a Agatha Christie. Olha só, Então ela me então. fisgou logo no primeiro livro, e eu fui buscando outros por intermédio da Agatha Christie. Então eu me tornei um grande leitor de suspense policial. Que Até hoje, eu massa. tenho até um monte de livro dela aqui, porque ela teve uma produção muito intensa, né? Dezenas de Sim, livros. sim. Eu tenho muitos aqui que eu nem li ainda, mas é porque o tempo está complicado, mas aos Vai poucos rolar. eu tem muita coisa ainda para ler.
Então, depois desse clássico, vieram outros clássicos que foram te inspirando, até que você começou a decidir escrever. Porque eu sempre fui tão encantado por esses detetives que eu falei, eu preciso ter o meu detetive também, não sei se eu vou conseguir. Então veio um Eu- detetive aí do Luciano Máximos? Exatamente, está no meu livro de Olha, contos A Velha Águia. olha, A Velha rapaz. Águia, no caso, é uma referência a esse detetive, né? Que tem esse apelido de Águia, Aham. tal. Esse conto Então, é de quando? é... É de quando Esse esse aí eu conto? devo... Tem um livro... Primeiramente, eu lancei um conto só, que é maior, então eu lancei como se fosse uma novela, um livrinho chamado Sim. Mistério do Macaco de Ouro, que foi 2020 ao final de 2019 mesmo. Aquela loucura de Aí depois eu pandemia, né? falei, hã? Aquela loucura de pandemia, né? Isso. Nossa, Então, tá. nesse momento da pandemia, que eu escrevi os outros 6 contos com o meu detetive, aí eu Aham. reuni no livro A Velha Águia, que são 7 contos com esse detetive que se chama Juca Teixeira, que ele é um nordestino. Eu me baseei, alguma coisa dele, eu me baseei no meu avô, que ele é nordestino, né? E chegou muito novo no Rio de Janeiro, na favela, onde cresceu toda a minha família lá do Rio de Janeiro. A maioria da minha família ainda está lá naquele mesmo lugarzinho lá. Então eu ambientei na favela. Mas assim, do meu jeito bem peculiar, eu não fiz aquela. Porque a gente assiste muito série ambientada em favela, que tem aquela coisa muito violenta, aquela coisa muito visual, muito forte. Sim, sim. Então eu procurei mesclar um pouco a referência que eu tinha daqueles clássicos policiais antigos, que tem uma atmosfera um pouco mais, não tão pesada como de favela, mesclando com um ambiente que eu conhecia de lá, com personagens de lá, me baseando muito em pessoas reais que eu conheci lá, que me inspiraram para criar personagens assim, meio similares, entendeu? E eu criei 7 contos ambientados ali naquela favela onde eu cresci. Eu acho que ficou bem divertido de ler. Talvez eu tenha fantasiado um pouco em alguns aspectos, né? Mas eu Cara, acho que ficou divertido de se ler e imaginar aquelas histórias ali, onde eu cresci. Está nesse livro de contos meu, A Velha Águia. que massa, cara, que massa. É sempre assim, né? Uma coisa muito inspiradora que faz a gente querer ter escrito uma coisa tão boa quanto, que inspira a gente a querer escrever uma coisa parecida. A literatura tem esse poder, né, Luciano? Tem. A literatura, pô, é uma coisa maravilhosa. Você pode escrever sobre aquilo que você gosta, que você conhece, e sobre o que você de repente não conhece, mas ao você se colocar para escrever, você vai aprender sobre aquilo e você te dá uma liberdade tão grande também de você inventar. Eu escrevi a maioria das minhas histórias foram em lugares que existem, entende? Mas assim, você pode criar um lugar que não existe, um lugar fictício, pessoas, um futuro que talvez exista, mas talvez não exista, você pode E o criar. legal, Então é uma coisa tão mágica, cara, que assim, eu não sei se um dia meus livros vão atravessar fronteiras longínquas, mas assim, eu vou continuar escrevendo porque é uma coisa me faz muito bem, colocar para fora essa imaginação, essa coisa assim que não só a mim encanta, mas a quem lê, né? Eu acho que é uma coisa que não tem nem explicação de tão mágica que é. você já atravessou fronteiras, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. E antes eu queria pegar uma pontuação do que você falou, que você escreve sobre coisas que você, sobre lugares que já existem, né? Mas é sempre naquele olhar de Luciano Máximo. E cada pessoa que Aham. escreve é no seu olhar. Isso é que eu acho uma coisa mágica da literatura, né? Que cada um escreve do seu jeito, com o seu olhar, com as suas vivências, com as suas perspectivas do lugar que você viu. Isso eu acho muito incrível. E uma outra coisa, eu queria mudar totalmente de assunto para a gente também E pegar quem o seu. lê. Sim. Aham, pode. Beleza. Não, eu ia falar que quem lê, cada pessoa que lê, tem uma imaginação e cria uma coisa particular, né? Cada um.
Sim, sim. E esse é Isso o é legal da mágico também. literatura. É uma troca, né? Que É, você escreve, chega em mim de uma maneira diferente, com a minha bagagem, junta com a sua e forma o, a matéria-prima, né, mágica da literatura. E voltando aqui, eu queria te perguntar uma coisa que a gente vai sair um pouco ainda na literatura, né, mas uma outra arte que você faz, que a gente já comentou lá no começo, que fazendo isso tudo, cara, como é que ainda você consegue atuar como cantor? Que você é um cara que toca também, que canta, porque a gente já conversou mais cedo, né? Você falou que canta, que toca. E como que você concilia essas duas artes e as outras também, né? Na sua vida? deu uma falhadinha o seu áudio para mim aqui, mas acho que eu entendi o que você quer saber. Que é como que eu lido com todas essas artes assim no meu dia a dia, Isso, né? Porque eu isso. mexo não só com literatura, com música. Bom, a música é importante para mim porque eu sempre tive uma vida. Eu cresci numa família muito musical lá no Rio de Janeiro, né? Sobretudo sobre o samba, né? O samba sempre eu ouvi, cresci ouvindo samba e pessoas mexendo com escola de samba e minha avó com aqueles discos dela, minhas tias, E sempre é muito. bom a gente acrescentar que antes da gente entrar no, no, no Valendo aqui no podcast, ele estava ouvindo um pagode mó massa. A gente só parou porque tivemos que gravar. Mas prossiga, Luciano. Pois é porque é a minha trilha sonora aqui para fazer as coisas, né? Então, eu sou então a música tem muita importância para mim no meu cotidiano. E a vida me levou de uma maneira que eu terminei trabalhando com isso também. Trabalho até hoje em grupos de samba, fazendo sozinho, voz e violão, mas sempre com samba. Quem esteve nos eventos aí do coletivo da diversidade literária já me viu também me apresentando algumas vezes. Então, mas a música é aquela coisa, né? Às vezes às vezes eu tenho tanta ocupação que às vezes ela fica meio ali em segundo plano. Quando eu tenho oportunidade, né? Eu trago ela para o meu cotidiano, mas às vezes ela precisa ficar ali guardadinha. A literatura tem uma importância um pouco mais consistente na minha vida, porque eu nunca deixo de estar fazendo literatura, porque até quando eu estou sentado num ônibus de viagem, ou quando eu estou sem nada para fazer, eu estou pensando, eu estou escrevendo, às vezes sem estar escrevendo literalmente, né? Estou Aham. imaginando alguma coisa. Então a literatura faz parte da minha vida 24 horas por dia. Mesmo quando eu não estou escrevendo. A música já é uma coisa que ela vem e vai assim, conforme a necessidade, né? Então a literatura tem uma importância maior para mim, porque sem a música pode ser que eu, de repente, meus projetos, ela está em primeiro lugar. Mas a literatura, ela sempre tem um lugarzinho ali que eu nunca deixo de estar escrevendo, mesmo quando eu não estou com papel aqui, entendeu? Então eu mexo com outras coisas, é com música, é com a escola. A escola, então, embora eu goste do que eu faço, quando chega o final de semana, eu meio que tento me desplugar um pouco das coisas da escola. Porque hoje em dia, eu acho que existe um peso, uma coisa meio que às vezes, no contexto escolar, que às vezes deixa a gente meio sobrecarregado. Então, a escola, quando eu saio da escola, eu meio que deixo a escola lá onde ela ficou. A música, ela é minha trilha sonora do dia a dia e eu trabalho com ela na medida do possível, quando der para trabalhar. Mas a literatura é aquela minha companheira que está sempre comigo. Ou eu estou escrevendo, ou estou pensando sobre, ou estou lendo algum livro. Então é a minha arte, a arte que mais tem a ver comigo é a literatura, é a que eu mais amo, entendeu? É que enquanto Entendi. eu tiver condições assim de cabeça, assim, mentais para poder estar fazendo, ela vai estar me acompanhando sempre. Que massa, Luciano. Que massa, vai ouvir isso. E você, além de fazer isso tudo, você é professor, né, cara?
É, Nossa, eu mas eu acho tenho. que tudo, eu acho que eu consigo fazer uma boa harmonia entre esses meus saberes, aí, entre os meus afazeres. Eu utilizo muito a música na escola, eu tento colocar um pouco da literatura no caminho lá dos meninos. Eu estou fazendo uma antologia com os meninos lá, poetas lá. Então, me ajuda muito, porque se não fosse a música, se não fosse a literatura, eu seria um professor de português um pouco comum lá, entendeu? Onde a maioria dos alunos ia achar meio chata a matéria, achar como o português para muitos é uma matéria um pouco chata e tudo. Só que eu tenho a sorte de poder saber trabalhar um pouquinho com a música, com a literatura de uma forma um pouco mais interessante, e que isso eu levo para o contexto escolar e me ajuda, e faz com que eu seja um professor um pouco diferente para esses alunos aí. É, Então, isso torna para mim a profissão um pouco mais leve e torna para os alunos também uma matéria, um conteúdo um pouco mais também interessante para eles, né? Eu acho que isso aí eu tenho a sorte de conseguir usar a minha arte no contexto escolar. e os artistas que conseguem fazer esse malabarismo aí entre as artes e o profissional é importante, né, cara? É necessário, porque senão não rola, né? Sim, e você enriquece a vida dos alunos, né? Com o que você sabe, né? Igual, essa antologia aí, para muitos eu estou vendo que vai ser uma experiência maravilhosa. Quando eu sugeri fazer, eu pensei, poxa, eu vou fazer porque eu quero ter isso no meu currículo, que eu fiz uma antologia com os meninos da escola pública e tal. Mas depois eu comecei a ver que isso aí vai estar fazendo mudança, assim, uma coisa na vida deles que de repente muitos deles eu acho que poderão se tornar até escritores por causa desse projeto, dessa sensação que eles vão sentir de estar lançando o próprio livro, de estar fazendo um autógrafo, dando um autógrafo no próprio livro. Então, eu acho que esse projeto aí está sendo mais. Tem uma abrangência maior do que eu imaginei que teria. Eu acho que. Então, é isso que o artista que é professor, se ele ainda não despertou, ele tem que despertar para tentar colocar a arte dele lá dentro da escola, que você vai enriquecer muitos desses alunos e vai trazer também coisa boa para você, para si próprio. Que massa, que massa. Eu acho necessário, eu acho importante. Para citar um caso aqui, eu odiava português, confesso, mas eu tive uma professora que, ó, nunca esqueço dela, Margarete, que nossa, incentivava tanto, tanto, tanto. Eu acho que é isso, né? A gente tem um pouquinho desse dever de incentivar de alguma forma, para além daquele engessamento da sala de aula, né? Que a gente sabe que é difícil, tentar fazer com que os meninos se apaixonem pela literatura assim como a gente, né? Uhum. E você disse que não se considera poeta, mesmo escrevendo letras de músicas que eu particularmente acho que são poesia sim, cara. Na moral. E eu queria que você contasse para quem está escutando uma música sua que daria um bom poema, ou uma outra, um artista que vier na sua cabeça. Aquela que você escuta e fala assim, nossa, que verso lindo, rapaz. Rapaz, engraçado que outro dia eu estava falando com umas amigas ali de poetas, que eu não sou muito de declamar, eu sou meio tímido para declamar. Para cantar, não, mas para declamar eu sou tímido e muito menos assim se for poema que eu faço. Eu acho que eu não acredito muito nos poemas que eu faço, que são bons, entendeu? Mas assim, a música realmente é o que mais que eu escrevo que mais se aproxima com poemas. E se eu tiver um olhar assim, um olhar generoso, acho que pode até achar que pode ser um poema, uma música minha, né? Então, tá tudo certo. E eu já declamei, na verdade, porque eu que sou do samba, eu que conheço samba assim mais das antigas, eu ouço muito Cartola, eu ouço Vinícius de Moraes, Nelson Cavaquinho. Então isso tudo, cara, são sambas que se você for olhar a letra, são poesia, é poesia pura.
Então, eu já fiz declamação utilizando música da Dona Ivone Lara, que é uma sambista que já se foi, né? Nossa, sou apaixonado por ela. Nossa, muito Então, boa. e quem não conhece a música da Dona Ivone Lara vai achar que é um poema realmente de um poeta, sem Sim. ser música. Então, se eu tiver que declamar, eu sempre vou pegar um samba daqueles bem que eu gosto e vou declamar. E quem conhece, sabe que é samba, vai dizer, poxa, é um samba da Ivone Lara, do Cartola. Mas quem não saber vai realmente receber aquilo como um poema. E poemas muito bem escritos e tocantes e tudo. Então, até nisso a música termina influenciando aí. Porque os meus poemas são sempre em formas de música. E até os poemas que eu já declamei são músicas. Para quem não sabe, aí são músicas, são sambas, né? Sambas de grandes poetas. Hoje também temos grandes poetas, mas eu sempre busco aqueles das antigas, né? Dona Ivone Lara, Cartola, Vinícius, e por aí vai. Então fica a dica aí para quem quer ouvir uma música barra poema, porque ó, vale muito a pena. Eu esses dias estava num sarau, fui convidado, e no meio do meu repertório eu falei, eu preciso de uma música, porque música, eu amo as músicas, né? Aí eu fui declamar o Onde Anda Você, de Vinícius de Moraes, para encerrar Maravilhoso. para encerrar uma playlist de poemas de amor, porque eu acho que tem tudo a ver, a saudade. Então, é uma música linda, é um poema, eu acho maravilhoso. E só dicas boas que você deu, hein? Só E dicas. sem contar que você, quando pega. Eu, como sou músico, né? Eu sei letras de centenas de músicas. Porque pra gente, por exemplo, pegar, sentar ali e tocar 3 horas sem parar, você tem que saber música pra Aham. caramba, né? É Então, eu muito pego um bom. samba e declamo sem. Eu não preciso nem ler. Então a pessoa fica pensando, poxa, ele declama mesmo, ele não lê, mas é porque eu tenho muito samba já gravado na mente. Então eu posso declamar, ficar declamando mais de 1 hora ali sem ler nada. Eu falei, esse menino é bom, decora que é uma beleza. Mal sabem que você já canta isso aí todo dia na sua vida. Pois é, tá vendo o truque aí? Ai, mas é isso, Luciano. Eu tô com um livro na mão, seu, mas eu quero, antes de fazer uma indagação sobre ele, falar sobre aquilo que a gente falou mais cedo, de que você alcançou outras pessoas. Eu acho que isso, para um autor, é incrível. Eu fui numa plataforma onde as pessoas avaliam os livros, né? E tem umas avaliações sobre o livro Tia Tita aqui que eu quero ler para a galera que está ouvindo e para você. Tia, Beleza. Tainá Mello qualificou com 5 estrelas, que é o máximo de estrelas que um livro pode ser qualificado nesse site. E o título Viciante. Tia Tita é uma leitura viciante que envolve o leitor desde a primeira página. Foi impossível não me revoltar com o que fizeram com a Tia Tita, que por se recusar a se calar e a seguir as regras da sociedade de 1960, foi tida como uma louca pela própria família. Os relatos da personagem sobre o período que ficou no Hospital Colônia são assombrosos e expõem toda a maldade do lugar. Confesso que torci para Tita conseguir se vingar. Recomendo a leitura. Um outro comentário sobre esse livro foi de uma Bookstatana, que também deu 5 estrelas. Já faziam vários anos que eu não lia um livro mais puxado para o lado do terror, e confesso que essa leitura foi muito especial para mim. A personagem principal, Tia Tita, é uma mulher bem à frente da época dela, uma época em que por muito pouco as pessoas eram colocadas em manicômios, e foi justamente isso que aconteceu com ela. Essa parte despertou em mim muita empatia pela personagem e certo ranço pela família dela. Uhum. E para terminar, Fernando de Paula também deu 5 estrelas para o seu livro, e o título foi maravilhosamente aterrorizante. Aí ele elencou a avaliação com 3 tópicos, que eu adorei. O primeiro é suspense e terror, o segundo vai te fazer perder o sono, e o terceiro vai te prender do início ao fim. Eu amei essas qualificações.
Uhum. Eu acho que tem a ver com aquilo de você escrever literatura e tocar o outro de uma forma que só ele vai saber explicar o que ele achou da leitura. Tia Tita é de 2020. Eu queria que você falasse para mim e para quem está nos escutando um pouco sobre esse romance. Sim, eu gosto muito de escrever sobre assim, esses ícones do terror que são bem clássicos, né? Igual eu já escrevi os zumbis e tem, no caso do Tia Tita, essencialmente trata-se de um fantasma, né? Uma casa mal assombrada. Tem toda uma história, um contexto por trás ali, mas que a parte aterrorizante se dá numa casa mal assombrada, assim, a parte sobrenatural, né? Então, eu como sempre ouvi muito, assisti muitos filmes de terror e tal, então eu queria ter também, assim como os zumbis, eu queria ter o meu fantasma, minha casa mal assombrada. Mas assim, como eu queria que fosse algo também diferente do que eu já tinha assistido ou lido anteriormente, eu comecei a colocar alguns outros elementos assim para enriquecer a história. Eu quis que essa protagonista passasse por uma situação igual eu utilizei os manicômios de Barbacena, que eram verdadeiros depósitos de pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade, que eram mandadas para lá de forma, às vezes, as pessoas nem eram loucas e eram mandadas para esses manicômios. Então, tinha muito isso na década de 60 ou anteriormente. Então, eu quis abordar um pouco esse fato aí histórico do nosso país, utilizando o fantasma, né? Então, aí eu quis ambientar em Minas Gerais porque foi lá um lugar onde isso se destacou mais, onde um dos principais manicômios desse tipo que eu falei existiu, que foi lá em Barbacena, né? Lá em Minas Gerais. Então, o bom da literatura é isso também, que você pode escrever sobre um lugar que você nem sequer foi um dia, desde que você faça alguma pesquisa, né? Procure saber para Sim. não, né, para você conseguir ambientar o local. Então eu fiz e eu ambientei em Minas Gerais, utilizei o manicômio como pano de fundo, como a parte mais dramática, e fiz o meu fantasma que eu tanto quis escrever sobre ele. E é um livro que, assim, o pessoal gosta muito, tá? O pessoal, até quem tem medo de pé atrás para ler histórias de terror, tem lido e tem. E passou até se achar agora leitor de terror, né? Porque gostou da experiência e acho que é um livro que, embora seja algo muito clichê, que tenha um fantasma, um terror, aquela coisa, mas eu consegui fazer uma trama, um drama por trás de tudo, que eu acho que isso aí que cativou o leitor, né? Cativou o leitor e fez até se tornar assim um leitor dos meus livros através desse livro aí. Então, acho que ficou muito bacana. Sim, sim, o legal da literatura também é aquilo de você escrever sobre um lugar que você nunca foi, mas transparecer que você já teve, você se assustou com aquele fantasma, você viveu aquilo tudo, e o que torna mais palpável aquela sensação que as palavras trazem e que transforma e transporta isso para o próprio leitor, que vem falar pra gente que eles se assustaram, foi o melhor livro que eles leram sobre aquele tema. Eu achei incrível. E é isso que a literatura tem, né? Esse poder, além disso, né? Além de tudo. E eu Uhum. queria aproveitar e falar que eu também adorei a empatia dos leitores, das leitoras e a fomentação da vingança, que foi justamente o que a história se propôs, né? Uhum. Que a fantasma da Tia Tita quer se vingar de tudo que ela passou. E eu queria que você falasse pra gente o que você achou, cara, do retorno de quem leu o seu livro. Se gostou, se você deu uma olhada nas qualificações, como é que foi? Eu dei uma olhada, eu dei uma olhada assim, não só as qualificações no site, mas também de pessoas, né, que leram e me falaram, que eu gosto de saber depois, né. Então, assim, foi o melhor possível. Eu imaginei, assim, depois que eu terminei esse livro, eu imaginei que ia agradar muita gente pelo drama, né, que foi ali por trás de todo o contexto.
Mas, assim, foi mais do que eu imaginei, porque as pessoas realmente ficaram, assim, muito tocadas, assim. Eu não imaginei que eu ia conseguir, com essa história, assim, deixar as pessoas tão, assim, tocadas, comovidas, e arrancar esses sentimentos, assim, às vezes até de raiva de alguns personagens, de nojo, e eu acho que isso aí que, assim, por mais que eles odiaram alguns personagens lá, o importante é que a história mexeu com o leitor de alguma maneira, né? Mesmo que seja um sentimento que às vezes negativo, de sentir raiva do personagem e tal, mas isso aí só me mostrou o quanto que a história conseguiu mexer com o leitor. E eu acho que é isso que a gente é isso aí que a gente espera, né? Que é conseguir tocar o leitor de alguma maneira. E com esse Tia Tita aí, eu tive bastante êxito nesse sentido, de conseguir realmente tirar sentimentos fortes aí de quem leu. E eu achei isso muito bacana. Inclusive, esse livro foi lido pelo clube de leitura lá da Elisete, da Biblioteca Municipal de Vitória. E ali eu comecei a ter os primeiros feedbacks ali, porque o livro tinha sido lançado há pouco tempo, né? E eu já achei muito maneiro ali os escritores, né? Leitores experientes que estavam ali, me retornando com as experiências deles de leitura. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. E até então, esse livro só tem me surpreendido assim, com esse tipo de situação das pessoas sentirem os mais variados sentimentos ali, de acordo com os personagens. Isso é muito bom, né? Pro escritor ter esse retorno, ser lido, né? Que é o mais difícil hoje em dia, principalmente aqui no estado, autores capixabas. E eu vendo esses retornos, eu fiquei muito feliz por você, porque eu sei sobre o que você escreve, sei um pouco da sua carreira, ainda mais lendo depois, fiquei mais encantado ainda pela sua escrita, pelas suas trincheiras mesmo, que você vai lá e você batalha. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o seu livro, sobre os feedbacks. Me veio na mente agora que eu fui no evento hoje na feira que está acontecendo aqui em Vila Velha, da primeira feira literária da Mulher Capixaba, e lá eu conheci uma editora capixaba que eu não conhecia, que publica ficção, livros de terror, horror, também suspense, que eu falei, nossa, eu não podia ter conhecido essa editora no momento mais propício, que foi quando eu falei que ia conversar com o Luciano, que é um autor desse gênero que é tão pouco difundido aqui no estado. E o que me fez falar, eu vou perguntar ao Luciano como que ele vê o cenário da literatura de horror e de terror aqui no estado, porque eu não conheço quase, consigo contar nos dedos a quantidade de autor desse gênero, de suspense, terror, horror. Eu queria saber de você, como que você vê esse cenário, Luciano, aqui no estado? Olha, eu acho que eu conheci essa editora que você está falando também, é uma menina que eu esqueci o nome dela. Eu achei até ela nova demais para ser uma editora, entendeu? Eu acho que é a mesma pessoa que eu vi lá nesse último evento da diversidade, não foi? Lá no Shopping Mochuara? Isso, eu conheci ela hoje, rapaz, ali na Feira Literária da Mulher Capixaba. Mas Sim, acho que sim, sim. a editora, eu acho que Acho é que é a mesma. Heavy Dreams, eu acho, se eu não me engano. Ah, eu não lembro agora o nome, mas sim. Mas Pois enfim, é, eu acho que isso aí tem crescido em todos os lugares, né? Assim, eu acho que cada vez mais as pessoas. A gente fala muito que as pessoas não leem e tudo, mas assim, quando a gente viaja pela internet aqui, navega, a gente vê que tem muita gente lendo e eu acho que está cada vez mais propício, assim, para você conseguir leitores, né? Você tem as redes sociais, então eu acho que
eu vejo com otimismo aí, assim. Ao mesmo tempo que você tem que disputar com muitas outras coisas, né? Muitas outras distrações que as pessoas têm hoje em dia, que às vezes deixam o livro de lado. Mas ainda assim você consegue conquistando os leitores e você tem que participar dos eventos também, utilizar a internet a seu favor e você vai encontrando seus leitores, seu nicho, né? E eu acho que não pode ficar com pessimismo. Você tem que continuar trabalhando, que se o seu trabalho for bom, se o seu texto for bom, se você continuar trabalhando, aos poucos você vai conquistando o seu lugar ao sol aí. Então, o importante é continuar trabalhando e o melhor possível e tentando encontrar os meios, né, de estar chegando ao leitor, que não é fácil, mas devagarzinho a gente consegue. Então, acho que para quem insiste e continua persistindo, tá tudo certo, vai conseguir encontrar aí seus leitores, seu espaço. Acho que é por aí. Só não pode ficar reclamando e de braço cruzado e sem escrever. Ah, para que eu vou escrever? Porque não tem nem pessoas para lerem e tal. Mas não, você tem que continuar escrevendo porque é algo que você gosta de fazer e o reconhecimento vem com o tempo, desde que seu texto tenha qualidade, que você faça com amor. Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Eu também acho, não desistir, porque aí, se você não desiste, você vira um best-seller igual Tia Tita, famoso aí nas redes sociais, na comunidade livreira do Brasil. Eu fiquei muito interessado, eu tenho esse livro, eu não li ainda, mas eu confesso que lendo as qualificações eu fiquei muito tentado a ler, mas é um gênero que eu não costumo, não me dou. Como é que fala? Eu não piso com leveza no terreno que eu não domino. Eu fico meio assim. Mas é muito bom ter esse retorno e saber que você está conseguindo. Eu fico muito feliz. Uhum. Ainda sobre seus lançamentos, tem um livro que você lançou recentemente. Eu acho que foi o último que você lançou, né? As Sete Vidas, com a Felícia. Ah, sim, foi o último, lá na Biblioteca de Vitória, no passado. Isso, eu vou ler um pouquinho sobre ele aqui e depois a gente conversa. Todos nós temos nossos fantasmas e assombros. No entanto, algumas histórias extrapolam a compreensão humana. Nessa coletânea de terror, Luciano Máximo e Felícia Scabelo nos apresentam 7 vidas intrigantes, 7 protagonistas femininas, essencialmente sensuais, que nos levará ao mundo sobrenatural de arrepios e, acredite, encantos. Quem disse que em meio a uma atmosfera obscura e misteriosa também não pode haver poesia? Não se trata apenas de 7 vidas, mas de 7 viagens pelo desconhecido e pelo tempo, onde os segredos são revelados e os destinos dos personagens irão te surpreender. Esse livro, As 7 Vidas, foi escrito junto com a escritora Felícia Scabelo. E como foi? Queria saber, fiquei muito curioso. Escrever a 4 mãos e o que os seus leitores devem esperar desse livro. Assim, eu tive a sorte, né, de ser amigo da Felícia, porque eu acho que é um tipo de coisa que não daria certo com qualquer escritor. Porque a gente teve que interferir muito assim na ideia, na escrita um do outro, para poder chegarmos nas histórias, né? Então ela me mandava umas ideias, um pedaço de texto, eu trabalhava em cima, desenvolvia o enredo, inseria personagens e tal. E a gente foi trocando assim, via internet, porque ela mora lá no sul, eu moro no norte do estado, né? Mas no final das contas a gente conseguiu chegar a 7 contos, onde a gente achou que já era suficiente para tá fazendo esse livro, né? Esse livro de contos. E foi uma experiência bacana porque ela é uma pessoa muito tranquila, né? E eu também não tenho toda essa vaidade assim, eu deixei ela também à vontade com os textos. E a gente conseguiu fazer as histórias e a Elisete Cazé já nos deu a oportunidade, nos convidou para estar lançando o livro na programação de aniversário da biblioteca e foi bem bacana. Eu fiz um sarau lá com vários escritores, simultaneamente com o lançamento do livro, né?
E foi bem legal. Eu não lembro o que você perguntou aí depois sobre Eu quero o que resto da você fala, pergunta. eu quero que você fala para os seus leitores, para suas leitoras, o que que Ah, eles podem esperar desse livro. tá. Eu acho que aqueles leitores que gostam de terror, eu acho que é um tipo de livro que vai agradar. É um terror mais psicológico, não tem não tem um horror muito visual, assim, é mais psicológico, mas eu acho que vai agradar para quem gosta de terror em geral. E para quem não gosta, eu acho que tem grande chance de agradar também, porque não é um terror gratuito, assim, aquela coisa de ficar assustando ninguém. Tem toda uma história por trás, são os protagonistas bem definidos, né? Sim, de personalidades bem fortes. Eu acho que cada história vai ter um protagonista que vai cativar algum leitor ou outro de alguma maneira. Eu acho que ficaram histórias bem bacanas, assim, que até para quem não é acostumado a ler terror e quer de repente experimentar alguma coisa para poder ter como porta de entrada para o gênero, eu acho que talvez seja o meu livro mais adequado para isso. Porque não é tão forte visualmente como Zumbis em Linhares, e nem é tão forte na questão sobrenatural como Tiatita, né? Eu acho que ele fica, talvez seja um pouco até mais poético, um pouco mais poético e um pouco mais psicológico. Eu acho que talvez seja o livro ideal de porta de entrada para um leitor que quer ler terror. Acho que eu respondi sua pergunta. Respondeu e só pela descriçãozinha dele dá pra esperar isso mesmo, né? Um terror mais suave, assim, mais tranquilo. Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho também pra gente sobre Um Vampiro no Jardim. Eu fiquei curioso pelo título. Eu Ah, tá. confesso que eu queria ler esse livro. Fala pra É nós. porque quando eu lancei Zumbis em Linhares, foi com o meu detetive. Não, Zumbis em Linhares não. O Mistério do Macaco de Ouro, que eu falei que foi a novela com o meu detetive, né? Sim, sim. Só que aí logo em seguida, talvez no mesmo ano, sei lá, eu fiz uma outra novelinha chamada Um Vampiro no Jardim, que é também com o meu detetive, o Juca Teixeira. Só que eu falei, essas duas novelinhas são muito pequenas, de repente eu faço um livro de contos para fazer tudo num só. Então, o Vampiro no Jardim ficou sendo mais como um conto, o meu detetive, onde o Mistério do Macaco de Ouro, o Vampiro no Jardim, mais outros 5 contos formaram essa coletânea. E como eu te falei, né, são todos ambientados na favela, com um detetive aposentado, que não está ali muito como um detetive profissional, mas está ali como um lugar que é um lugar onde ele vivia, né? Que é um lugar dele, onde tem os parentes, família dele, e ele está ali como simplesmente alguém para ajudar as pessoas de alguma maneira. As coisas caem no colo dele, ele, como talvez seja a pessoa mais preparada para estar solucionando os problemas de mistérios, né, que envolvam as vidas das pessoas daquele lugar. Então ele está ali mesmo como essa pessoa ali para estar ajudando os amigos, né? Então acho que foi uma coisa bem leve também, não é aquela coisa do detetive carrancudo que está ali para pegar o bandido. Ele está ali como alguém morador, como alguém daquele lugar que, como ele está por ali mesmo, ele resolve ajudar. E um Vampiro no Jardim é mais um conto, né? Onde fatos que acontecem no lugar que sugerem que seja vampiros. Então, só quem vai ler a história que vai entender se realmente é vampiro ou não é. Mas os fatos, as mortes em si, tudo sugere que seja vampiros, né? Então, por isso o título e para saber mesmo como termina, que história é essa, a pessoa tem que chegar até no final da história para saber. É daí que vem a minha influência dos romances policiais, né? Que eu gosto de estar brincando com as possibilidades até o final, onde lá que realmente se revela ou o culpado ou a verdade por trás de tudo. Então é bom, é bem divertido pra gente estar brincando com isso aí, os contos policiais. Que Então o Vampiro no massa. Jardim tá no A Velha Águia também.
Que massa. Então ele é um dos contos da Velha Águia. Isso aí. Olha, que legal. Eu queria saber também, eu fiquei curioso que você também tem um selo, né? Tem uma editora. Na verdade, é um meio que eu encontrei de estar me autopublicando e por causa disso eu termino ajudando outros escritores, né? Porque quem não tem muito conhecimento da parte editorial, as pessoas têm só em mente a parte monetária, que é muito dinheiro, que fica difícil pelo custo e tal. E é realmente muito caro, só que eu termino ajudando as pessoas assim, tranquilizando, fazendo a parte de edição do livro e depois buscando com uma gráfica onde tenha um valor, onde pedem um valor um pouco mais tranquilo. E eu tento fazer esse meio campo aí, onde os escritores terminam entendendo que é um custo, mas não é impossível estar fazendo, né? Então, como eu termino ajudando muitos escritores nesse processo, aí eu termino utilizando a minha marca do Literatura ao Máximo, que é a mesma marca da revista literária, né? Então, eu fiz tudo uma coisa só. A revista literária, Literatura ao Máximo, quando eu faço o trabalho editorial para algum escritor, para mim mesmo, eu utilizo ali o selo, a marca, e fica tudo certo. Eu nem vou te dizer que que eu tenho uma editora. Eu sou alguém que conhece um pouco fazer a edição de um livro e ajudo os meus amigos, aquele que precisar de mim, a estar publicando também, a estar achando os meios, a gráfica, tudo isso para que se concretize o livro, né? E eu tenho conseguido fazer isso bastante aí, com vários escritores aí, amigos nossos aí pelo estado, inclusive a coletânea da diversidade literária. Eu fiz a primeiro, o volume 1, ano passado, e eu estou trabalhando agora no volume 2 da nossa coletânea da diversidade literária. Que legal, Então, Luciano. isso aí, é mais mesmo na boa vontade de estar ajudando mesmo e aí, claro, ganhando um dinheirinho com isso também, que eu também tenho as contas para pagar, né? O artista não sobrevive de ar, né? Não. Você então está nesse front aí, tanto como escritor como editor, né? Isso é muito legal. Parabéns, que trabalho bonito, cara. Eu fiquei encantado aqui pelos seus livros, pelas histórias. E a gente está se encaminhando para o final. Triste, triste saber. Tudo que é Mas bom passa rápido, né? nossa, voou. E eu queria que você, antes de indicar um autor, indique um filme para nós, para quem está te ouvindo. A gente falou Olha, bastante de filme, de coisas de terror, assim. Filme de terror, você me aproveitar que pegou hoje até de surpresa agora, hein? aproveita que hoje é sexta-feira 13, é aquele filme pesado, aquele filme que a gente Sim, sim. treme na cadeira. Eu poderia até indicar o próprio Sexta-feira 13, que eu já assisti todos, mas Ah, assim, eu amo, eu amo. é, mas como eu falei aqui dos clássicos, né, que a minha inspiração em cima dos clássicos, eu indico um filme do Drácula, de 1931, que é com Bela Lugosi, um ator da época, né, que é um filme ali, onde essa imagem que nós conhecemos hoje do vampiro, com aquela capa, aqueles caninos, né, onde essa imagem que a gente tem hoje do vampiro foi meio que estabelecida nesse filme de 1931 com Bela Lugosi. Até um tempo atrás no YouTube a gente conseguia encontrar esse filme com a qualidade um pouco ruim, mas dá para matar a curiosidade. Acho que é Drácula mesmo o nome do filme. Drácula, é só procurar Drácula de 1931. Eu indico esse filme porque é um filme que eu gosto e de vez em quando eu assisto ele de novo. Porque é um clássico, super clássico, assim, de filme de Drácula, né? É uma Eu boa. costumo gostar. É uma boa dica. Eu também gosto do Nosferatu. Já assistiu? Ah, sim, que é mais antiga ainda, né? Esse é Quer muito dizer, bom. tem o Nossa. Nosferatu de 1922 e tem o Nosferatu da década de 70, que foi uma releitura, mas ambos são bons. Então você que está escutando, pega essa dica. Drácula de 1931 com o Lugosi, né? E o Uhum. Nosferatu. É uma boa. Isso Agora aí. indica para nós um autor, Luciano. Um autor. Eu poderia indicar qualquer livro da Agatha Christie ou do Conan Doyle, né, como a gente falou aqui, mas eu vou fazer diferente. Tem um livro que eu gostei muito, que sempre quando eu indico ele para alguém, a pessoa gosta muito
me agradece, que é um livro que se chama Chamado Selvagem, do Jack London. Ele tem um livro chamado também Caninos Brancos, uma coisa assim. Mas eu não li. Eu li Chamado Selvagem, que fala a vida de um cachorro, né? Que a história é toda sobre o ponto de vista desse cachorro, que ele é doméstico, e ele, por um acaso, uma traição do dono dele, ele é mandado para esses cachorros que puxam trenó na neve, e lá ele come o pão que o diabo amassou naquele lugar, sofre muito na mão dos outros cachorros, até que, eu não vou contar mais para a pessoa ler e descobrir, entendeu? Mas é um livro muito bom, Chamado Selvagem. É isso, só dicas boas aí para você que está a fim de conhecer um pouco mais do leitor Luciano Máximo. Luciano, é isso. Estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Que delícia, que bom conhecer mais sobre você, sobre o entrevistador desse podcast. É muito bom. Eu queria saber agora, para terminar, onde encontrar você, suas redes, onde achar seus livros, onde comprar, para a gente encerrar. Bom, eu tenho meus livros na Amazon em forma de e-book, só que se a pessoa falar como você me encontra lá, eu nem vou saber explicar direito, porque eu não dou muita bola para os meus livros lá na Amazon. As pessoas costumam me chamar no Instagram, pedir um livro, é só deixar um endereço, né? A gente manda para qualquer lugar do mundo, na verdade. Hoje em dia a gente ter essa facilidade. Então é só procurar lá, Luciano Máximo _, ou o Instagram da editora, que é Literatura ao Máximo, né? E manda um direct lá, se quiser perguntar alguma coisa, ou quiser o livro, eu mando, e não tem muita dificuldade não. Hoje em dia eu costumo responder o direct sem muita demora, entendeu? Então, eu acho que esse é o melhor caminho. É isso, Luciano. É isso, para você que ouviu o nosso podcast, obrigado. Não se esqueça de compartilhar para outros leitores, para que chegue a mais gente, para que mais pessoas conheçam o Luciano Máximos. Não se esqueça também de seguir o coletivo nas redes sociais, @podcast, @coletivo Diversidade ES no Instagram.